Durante esse mês, muitos conflitos têm acontecido na região entre a Palestina e Israel. Muitas pessoas alegam que esse conflito se dá por questões religiosas, outras acreditam que essa disputa ocorre há milhares de anos. Mas afinal, o que realmente acontece lá? Quais são as razões para esses conflitos e o que gerou essa disputa, esse confronto nesses últimos dias? Isso você vai ver e muito mais depois da vinheta. Para entender melhor como aconteceu esse conflito, como que surgiu, o porquê dessa disputa, é importante a gente conhecer quem são os israelenses, quem é o povo judeu e quem são os palestinos. Para falar de todo esse confronto, vamos contar aqui um pouco da história do povo judeu e da criação do Estado de Israel. O povo hebreu chegou à região onde hoje está o Estado de Israel e a Palestina, chegou naquela região por volta do século XV a.C. Só que ali já viviam os povos filisteus. E aí houve confrontos, eles ganharam aquela região, depois o próprio reino ali dos hebreus foram divididos entre o reino de Israel e o reino de Judá. Depois aquela região foram tomadas por vários outros povos, os povos babilônicos, os persas, até a chegada dos povos romanos, do Império Romano, Império Bizantino, sendo mais preciso. E a partir aí do século I, com a chegada do Império Bizantino, tomando toda aquela região, o povo judeu, o povo hebreu, começou a ser oprimido. Houve uma rebelião e eles acabaram tendo que sair daquela região. E aí uma de suas grandes diásporas, que é esse êxodo que o povo judeu fez ao longo da sua história, Várias diásporas foram essas várias caminhadas, esses vários êxodos indo de uma região para outra. E o povo judeu, ao longo da história, foi muito perseguido, A princípio pelos egípcios, depois pelos romanos, aí depois pelos ibéricos e depois até chegar aí na Alemanha nazista. E aí, por volta do século XIX, criou-se uma ideia de criar um Estado para o povo judeu. E esse Estado, a criação de um Estado para o povo judeu, a criação de Israel, ficou conhecida como sionismo, o movimento sionista. E aí o que aconteceu? Pensaram-se na região da Palestina, que era uma região que historicamente havia pertencido ao povo judeu, só que lá estava ocupado pelo Império Otomano. Mas aí o que acontece? Ao final da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano acaba sendo desfeito e a região passa a se tornar uma colônia do Império Britânico. E aí o que acontece? Durante o início do século XX, acontece o Holocausto na Alemanha, a perseguição aos povos judeus, às câmaras de gás, a tortura, matando milhões de judeus. E aí criou-se, se fortificou, na verdade, mais ainda a ideia da criação de um Estado judeu. E aí pensou em vários lugares, chegou a cogitar na Argentina, na África, na região da Ruanda, chegou a cogitar na Ásia, numa parte entre a Rússia e a China, mas acabou que aí também depois da Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, fez uma proposta da criação do Estado de Israel no território palestino. E aí agora vamos falar um pouco da Palestina. Então, como eu já tinha falado anteriormente, a região da Palestina foi uma região que já foi ocupada por muitos povos, por muitos impérios, mas durante o século VII, com a expansão do Império Arábico,
os árabes chegam e dominam aquela região e vivem lá desde então. Então toda aquela região, que eu vou mostrar aqui no mapa do Oriente Médio, essa região onde hoje é Israel e Palestina era toda a Palestina, que próximo à Jordânia, à Síria, ao Líbano e aqui a península de Sinai no Egito. Toda essa região aqui era considerada a região da Palestina. E aí, com a criação do Estado de Israel, foi dividido aquele território, não a proposta da ONU, para dividir entre um Estado árabe e um Estado judeu. Só que a maior já vivia o povo árabe lá, então não foi uma proposta aceita pelos povos árabes a criação de um Estado dentro de um território que já era seu, que já era povoado. E hoje a Palestina é dividida entre Cisjordânia e faixa de Gaza. E mais para frente vou explicar como que se deu toda essa situação. E aqui Egito e Jordânia, a princípio o Egito chegou a administrar a faixa de Gaza e a Jordânia a Cisjordânia. Mas vamos mais para frente aqui explicar tudo o que aconteceu. Aqui um mapa do Oriente Médio, como já foi explicado, está nessa região aqui, próximo ao Mar Mediterrâneo. Então vamos ao início do conflito. Em 1947 surge a ONU e ela propõe a criação do Estado de Israel. Só que os países árabes não reconhecem, aquela região não aceita. E aquela região, até então, era administrada pelo Reino Unido. Era uma colônia do Reino Unido. Só que em 1948 o Reino Unido se retira da região, deixa de ter o controle administrativo daquela região e um governo de Israel se estabelece, se autoproclama o Estado de Israel. Só que aí os países árabes não aceitam aquilo, acham um absurdo a criação desse Estado. E aí os países vizinhos, a Jordânia, a Síria, o Egito, acabam no dia seguinte da criação ao Estado de Israel um conflito contra Israel, que Israel acaba saindo vencedor. Também tinha o apoio dos Estados Unidos e do próprio Reino Unido, acaba vencendo essa guerra, que ficou conhecida como a Guerra da Independência. E a partir disso, ele ainda não só venceu a guerra, como foi ampliando o seu território. Então, a proposta inicial da ONU já não existia mais. Israel já tinha se consolidado ali e ganhado mais território do que a própria proposta original. E isso gerou um grande êxodo dos povos palestinos que viviam naquela região que era o Estado de Israel para outros países, para outras regiões, como a região da Jordânia principalmente, mais precisamente na região ali da Cisjordânia. Só que aí em 1967 acontece um fato que mudaria todo o caminho desse conflito, dessa história. Ocorre a Guerra dos 6 Dias, que foi um conflito, novamente um conflito entre Israel e os países árabes, e que realmente dura apenas 6 dias. E aí há duas versões desse conflito. Os israelenses alegam que os estados árabes estavam se preparando, reforçando suas fronteiras para fazer um ataque a Israel. Então eles anteciparam esse ataque e aí atacaram primeiro o Egito, ganharam ali aquela região, ganharam a região também do norte de Israel, do sul da Síria, e aí depois entra a Jordânia na guerra e novamente Israel sai vencedor. Os países árabes alegam que foi um ataque covarde porque não havia nenhum confronto, nenhum conflito, não havia
né, na concepção deles, qualquer risco de confronto, de ameaça, não fariam esse ataque, que foi um ataque covarde que atacou aí o Egito para ganhar simplesmente território. E aí tem uma questão complicada aí, porque quando Israel vence esse conflito, ele passa a tomar toda a região ali da Palestina, mais o Monte Sinai. Voltando aqui no mapa, o Monte Sinai, na Península de Sinai, que é essa parte do Egito aqui, que está no Oriente Médio. Então essa parte do Egito que está no Oriente Médio é a Península de Sinai, que ela acaba sendo tomada pelo Israel, que também toma toda essa região da Palestina. E o que acontece? Depois ocorrem alguns acordos de paz entre Israel e o Egito, que devolve a Península de Sinai ao Egito. Depois um acordo com a Jordânia, que até então administrava a região da Cisjordânia. Só que aí, durante a década de 80, em 87, ocorre a primeira intifada, que é o primeiro levante popular do povo palestino contra Israel, passa a buscar a independência da Palestina. E aí eles passam a entender que a Jordânia não poderia mais responder pelo povo palestino. Então a Palestina, a região ali da Cisjordânia, passaria a ser, Cisjordânia e Gaza seriam territórios palestinos, propriamente palestinos, como foi querendo aquela divisão que ocorreu depois da primeira expansão do território judeu. Então, os israelenses teriam a Cisjordânia e a Gaza para a Palestina. E aí, em 1993, parecia que realmente se resolveria esse problema, onde, com a mediação dos Estados Unidos, do presidente Bill Clinton, o primeiro-ministro de Israel na época, o Yitzhak Rabin, junto com o líder palestino, Yasser Arafat, firmam um acordo de paz que parecia que, né, um Estado reconhecendo a existência do outro, parecia finalmente resolver esse problema, né? Ter o Estado de Israel reconhecido e o Estado da Palestina reconhecido. Só que acontece algo que ninguém contava com isso. Em 1995, 2 anos depois desse acordo de paz, Rabin, o primeiro-ministro de Israel, é assassinado por um ultranacionalista israelense que não concordava, não aceitava essa partilha do território, que não conseguia reconhecer o Estado palestino. Então ele é assassinado, esse líder israelense, e quem assume o cargo é o Benjamin Netanyahu, que é também o atual primeiro-ministro de Israel. Mas primeiramente ele vai ficar no cargo de 95 a 99, depois ele volta 10 anos depois, em 2009, e está no cargo até hoje. E quando ele assume o cargo, ele acaba desfazendo todos esses acordos diplomáticos, todo o que tinha se avançado pelo reconhecimento dos dois estados acaba retroagindo. E aí começa mais uma série de conflitos, vai gerando mais um desgaste naquela relação. Além disso, durante a ocupação depois da Guerra dos 6 Dias de Israel em toda a Palestina, muitos povos israelenses, judeus, começaram a ocupar territórios que até então eram da Palestina, que foram considerados assentamentos judaicos que não são
reconhecidos pela comunidade internacional, são considerados ilegais pela comunidade internacional, mas eles continuam lá. E aí o que acontece? A segunda intifada acontece em 2000, quando o primeiro-ministro de Israel visita a mesquita em Jerusalém. Fugiu o nome da mesquita agora, mas depois vou colocar aqui e vou falar. Isso foi entendido pelos povos palestinos como uma provocação, e isso acabou ocasionando a segunda intifada, e aí foram mais mortes, mais confrontos, e a situação foi ficando pior. E aí em 2002, o governo de Israel resolve criar muros separando os assentamentos judeus na região ali da Palestina com a região ocupada pelos palestinos. O que também foi considerado irregular pela comunidade internacional, mas o muro continuou lá. E aqui tem o Hamas, que é um grupo radical da região da faixa de Gaza, que administra a faixa de Gaza desde 2007, quando eles ganharam as eleições parlamentares ali na região. Então, o Hamas, ele é um grupo radical armado que domina a região de Gaza. Então, está lá desde 2007, foi quando eles ganharam a eleição. Na Cisjordânia, que também é um território palestino, é um outro grupo que administra, que governa aquela região, que é um grupo mais ponderado, não é como o Hamas, que é mais radical. E aqui um mapa de como era a Palestina e como foi ficando com o tempo. Aqui era o início de 1946, a maior parte ocupada aqui pelos povos palestinos, com aqui algumas comunidades judaicas que chegaram, né, durante a Segunda Guerra Mundial, fugindo do nazismo, mas percebe que aqui era um território predominantemente árabe. Essa era a proposta da ONU de divisão do território, onde aqui é a Cisjordânia, aqui é Gaza. Então, seria essa divisão, só que essa proposta nunca aconteceu. Isso daqui, esse mapa aqui já é depois de 1948 a 1967, até a Guerra dos 6 Dias, quando Israel vai ganhando território e Palestina vai se reduzindo. Aí fica a faixa de Gaza aqui, Cisjordânia aqui, mas aí você vê uma ampliação desse território. E aqui foi o que foi ocorrendo depois de 1967, depois da Guerra dos 6 Dias, que houve a ocupação israelense no território palestino. Então aqui, essa parte aqui, onde é a Cisjordânia, onde é território palestino, tem boa parte dela ocupada pelos assentamentos judaicos. Então, nesse território palestino ainda se tem muitos judeus vivendo aqui, israelenses vivendo aqui nos assentamentos, e o povo palestino na faixa de Gaza, nessas regiões em laranja. E aí, o que aconteceu para os conflitos desse mês, desses últimos dias, em maio de 2021? Tem um bairro chamado Sheikh Jarrah, que fica em Jerusalém Oriental. E aí vale ressaltar, quando vai falar de Jerusalém, é uma cidade importante para as três religiões monoteístas. Para os cristãos, porque foi onde Jesus foi crucificado, pelos judeus, por terem o Muro das Lamentações, que é o último resquício do Templo de Herodes, e tem a Mesquita Al-Aqsa, que é onde os muçulmanos acreditam que o profeta Muhammad, né, Maomé, subiu aos céus.
Então, é uma cidade sagrada por esses três povos. E para a ONU, quando ela fez essa proposta, ela fez a divisão do território judeu e palestino, mas que Jerusalém não pertencesse a nenhuma desses dois povos. Pertenceria Jerusalém à comunidade internacional, não pertenceria nenhuma nem outra, pertenceria à comunidade internacional. Mas com o tempo, com a conquista, né, de Israel, aumentando o seu território, a cidade de Jerusalém acabou sendo dividida em Jerusalém Ocidental, onde fica pertence aos povos, a Israel, e a Jerusalém Oriental, que pertence em território palestino. E esse bairro ele fica na Jerusalém Oriental, no território palestino. Só que esse bairro ele começou a ser ocupado por colonos israelenses depois da Guerra dos 6 Dias. Né? Então, assentamentos judaicos começaram a ocupar aquela região e aquele bairro passou a ter palestinos e judeus morando ali naquele mesmo bairro. E aí o que aconteceu? O governo israelense começou a despejar famílias palestinas desse bairro, alegando que aquele território pertence ao povo judeu, porque se as famílias conseguirem declarar que a linhagem familiar dela viveu ali, né, muitos anos antes, né, desde antes de Cristo, vivia naquela região, então aquela região pertence aos povos judeus, então começou a despejar essas famílias palestinas que estavam vivendo lá desde a década de 50, que foi quando o governo da Jordânia, que ainda estava naquela região, construiu casas para os refugiados palestinos que acabaram migrando, né, da região que até então era Palestina e se torna Israel, para a região ali da Cisjordânia, que era uma região, né, ainda de domínio árabe. Então construiu, só que aí depois, né, da Guerra dos 6 Dias, acabou chegando ali os judeus também. E esse despejo dessas famílias começou a gerar uma onda de protestos dos povos palestinos. Povos ficaram indignados, povos árabes, né, palestinos que viviam naquela região, porque estavam despejando famílias que já moravam ali há muito tempo, entregando as suas casas para os judeus. E nisso houve um conflito na mesquita de Al-Aqsa, que foi e a mesquita estava lotada, porque a gente está no mês sagrado do Ramadã, do mês sagrado dos muçulmanos. Houve uma onda de protesto lá, a polícia israelense foi reprimir esse protesto, houve um conflito, uma briga entre o exército israelense e entre os palestinos que estavam nessa mesquita. Ficaram mais de 300 palestinos feridos nesse conflito. E aí o que aconteceu? O Hamas, que é aquele grupo radical que controla a região da faixa de Gaza, em resposta a esse conflito que houve na mesquita, começa a bombardear Israel. E Israel responde esses ataques bombardeando a faixa de Gaza. E aqui eu tenho uma imagem que a gente pode ver Mas a imagem que a gente vê os ataques vindo de Gaza, e aqui é um sistema de antimísseis do governo de Israel. Então, só que a faixa de Gaza não tem esse sistema, então acaba que o número de mortos em Gaza vai ser muito maior do que em Israel, porque Israel ainda consegue
rebater os mísseis do Hamas ainda no ar, evitando com que muitos ataques chegam acontecendo no seu país, enquanto Gaza não tem esse mesmo sistema e acaba que os ataques acabam realmente caindo todos em Gaza e acabam aí vitimizando mais pessoas. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro, que tenha ficado fácil a compreensão, que tenha esclarecido sobre esse conflito, que é um conflito complexo, que já dura aí quase um século, né? E que volta e meia há alguns confrontos. Não é um conflito religioso, como muitas pessoas alegam, passa pela religião sim, sobretudo em relação a Jerusalém, mas é um conflito muito mais político e por disputa de território. E a gente só espera que um dia esse conflito tenha um fim e que tanto os judeus quanto os árabes possam viver aí harmonicamente e que tenham ambos seus estados reconhecidos. Então, quem gostou, se inscreva no canal, deixa seu like, se não gostou, deixa seu dislike, ativa o sininho de notificações para sempre que receber um vídeo novo, sempre que colocar um vídeo novo, você receber já a notificação. Deixe seus comentários, se gostou, se não gostou, sugestões para novos vídeos, se acha que faltou alguma informação, pode comentar, então fique à vontade. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima.